E eu resolvi te explicar condições de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem prática. Imagina o seguinte, está se montando aí na tela uma estrada. E nessa estrada eu vou te colocar um carro e um ponto de chegada, um ponto de destino. E se eu te perguntar, qual é o caminho que você vai fazer para sair do ponto A até o ponto B? Desse jeito que está aparecendo aí, fica muito fácil, é praticamente uma linha reta. E não existem possibilidades de caminhos. Agora imagina que esse carro aí fosse controlado por um computador e que ele aceitasse comandos do tipo siga em frente, vire para a esquerda, vire para a direita e pare. E eu vou dar as instruções aqui. Vamos fazer o seguinte, o carro está parado ali, você está vendo ali que o carro está parado, e eu vou começar com o primeiro comando, o comando siga. Então eu botei lá, carro, ponto, o método siga, né? Só para você ir acostumando com um pouquinho de sintaxe. O carro é o nosso objeto, siga é nosso método, e como todo método, tem parênteses no final. Já vai acostumando com isso, mais para frente isso vai ser muito útil para você. Então quando esse carro receber o comando siga, ele vai seguir em frente. Chegou no final ali da estrada, ele não consegue mais. O que eu vou fazer? Vou dar um comando para ele virar para a esquerda. Então ele vai virar para a esquerda e ele agora já está alinhado para ir mais um comando siga. E ele vai obedecer esse comando e vai chegar no final de novo. Vai seguir um comando vire para a direita, então ele vai virar para a direita e mais para frente eu posso dar outro comando siga, que ele vai seguir e vai me obedecer. Chegou nesse ponto, ele vai virar à direita, então ele vira à direita, segue mais uma vez, ele vai seguir e vai chegar a mais um momento. Virou à esquerda mais uma vez, segue. E nesse último siga, ele vai chegar ao destino. E ele vai parar o carro. E se você parar para prestar atenção, todos esses comandos que eu acabei de dar aqui, eles são sequenciais. Eles acontecem de cima para baixo. Então essa ordem que está aparecendo aí na tela, essa ordem daqui, ela é seguida sempre de cima para baixo. Você não pode pular etapas, não existem possibilidades. No caso daquela estrada que acabou de desenhar ali, só existe um caminho. E aí, a gente tem uma estrutura que a gente vai chamar de estrutura sequencial. Ele é feito numa sequência. Provavelmente, se eu mudar muito essa sequência que está aparecendo aqui do lado, eu não vou chegar ao meu destino. Logo, o meu passo a passo vai estar errado. Mas como eu disse anteriormente, nem sempre todo caminho é simples, nem sempre as coisas são fáceis de serem executadas. E aí, olha só essa estrada que está se montando agora. Agora, eu tenho possibilidades para poder chegar ao destino. Então, eu vou colocar o carro e vou colocar o ponto de chegada. Se eu começar a tentar fazer um conjunto de passos agora, e conjunto de passos, você já viu lá anteriormente, a gente pode chamar tecnicamente de algoritmo. Então, se eu tentar criar um algoritmo agora, de forma sequencial, o meu primeiro comando vai ser o quê? Carro.siga. E o carro vai seguir. E agora, chegado esse momento, dá bem uma olhadinha onde o carro está parado. Agora, nesse momento, você chegou numa bifurcação. Você tem duas possibilidades. Ou o carro vai virar para a esquerda, ou o carro vai virar para a direita. E essas duas possibilidades vão abrir dois caminhos diferentes, dois blocos que podem ser executados separadamente e se eu escolher por um lado, eu não vou fazer pelo outro. Então, por exemplo, se eu virar para a esquerda agora, eu não vou seguir os passos da direita, eu vou seguir os passos da esquerda. Então, agora eu tenho possibilidades dentro do meu programa. Então, o programa agora deixa de ser executado de cima para baixo todas as linhas. Agora, eu consigo causar desvios. Eu consigo dizer, ó, nesse momento aqui, de acordo com a decisão de uma pessoa, vai acontecer isso, e de acordo com a outra decisão, vai acontecer outra coisa. Isso acontece em jogos. Sabe esses jogos que você gosta de ficar jogando aí? Que você tem lá o personagem, e aí? E agora? Quem você vai salvar? O personagem A ou o personagem B? Se você salvar o personagem A história vai para um lado. Se eu salvar o personagem B, a história vai para outro. É exatamente isso que está acontecendo dentro do meu programa. Eu estou criando possibilidades. Eu estou criando condições. Então vamos imaginar aqui que eu opte por virar para a esquerda nesse momento. Se eu viro para a esquerda, o carro lá, viu? Virou para a esquerda. O meu algoritmo fica da seguinte maneira, o meu subalgoritmo, né? Essa tripinha aqui que está acontecendo pro lado esquerdo daqui, né? Então, se eu virar para o lado esquerdo, ele vai, primeiro, seguir em frente. Então, sigo em frente, vira à direita, segue em frente novamente. Aí ele vai virar, primeiro, à direita e, em seguida, à esquerda. Vai se posicionar nesse lado aí. Vai seguir em frente, vai virar para a direita, vai seguir em frente novamente e chegou ao seu destino. Chegou ao pare, que é o último comando lá embaixo. Viu como é que aconteceu a coisa? Então, o meu programa, ele seguiu esse caminho aqui. Ele começou aqui, chegou nessa bifurcação, ele vai poder escolher vir para cá ou vir para cá. Aí eu escolhi vir para a esquerda. Vindo para a esquerda, eu vou executar todos esses passos aqui até chegar ao meu objetivo, que é chegar ao pare, chegar ao ponto de destino. Então, o que eu fiz aqui foi criar um bloco de comandos. Então, ó, você vê esse bloco de comandos aqui,
é o bloco de comandos caso eu escolha virar para a esquerda. Então eu vou reservar esse bloco aqui, vou deixar ele guardadinho aqui e vamos para o segundo momento, que é quando eu escolho que o carro vire para a direita. Então, ó, chegamos aqui de novo naquela ideia inicial, o carro andou para frente e estamos naquele momento. Agora eu vou escolher virar para a direita. Com o carro virado para a direita, o algoritmo daqui, ó, essa sequência daqui do lado, para de funcionar. Se eu estou virado para a direita, eu sigo e viro para a direita de novo, se eu sigo aqui, ó, e viro para a direita, eu caio. Vamos imaginar que isso aqui seja um abismo. Então, desse lado aqui, não adianta eu fazer a mesma sequência desse lado aqui. Então, o que eu vou fazer vamos fazer aqui, preenchendo essa lateral aqui do meu algoritmo. Ele vai primeiro seguir para frente, depois ele vai virar para a esquerda. Olha só, compara esse comando com esse comando. São comandos diferentes, são blocos diferentes. Então, ele vai virar para a esquerda, vai seguir para frente, vai chegar lá em cima, chegou lá em cima, vai virar para a esquerda de novo e, seguindo em frente mais uma vez, ele chega mais uma vez ao ponto pare e ele chegou ao ponto de destino. E aí, é o seguinte, dá uma comparada nesse caminho para esse caminho. Até a quantidade de comandos é diferente, né? O caminho da direita, ele é mais, vamos dizer, rápido. Ele exige menos comandos. Aí você vai falar, pô, então eu vou sempre pela direita. E se a direita, por exemplo, estiver toda engarrafada? Vale mais a pena você ir para a esquerda. E é exatamente isso que esses aplicativos fazem por você. O Waze, por exemplo, quando você sai da sua casa e coloca no Waze, ele te diz, olha, é melhor você ir por esse caminho aqui. O que ele disse é o seguinte, olha, esse caminho pode ser até mais longo, mas você vai chegar no seu destino de forma mais rápida. Isso é uma condição. O Waze é um programa. Então é exatamente isso que eu estou tentando explicar para você de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais prática. Todo programa, a grande maioria dos programas, possuem condições. Agora eu vou organizar o seguinte, olha só. Eu tenho a lista de comandos se eu virar para a esquerda, a lista de comandos se eu virar para a direita, e eu tenho um comando aqui em cima e um comando aqui embaixo. Ó, o siga, que é o primeiro siga, que é esse daqui, e o pare, que é o último comando, que é esse daqui. Todos eles, ó, concorda comigo? Que independente da possibilidade, independente do caminho que eu escolher, esse primeiro comando e esse último comando vão sempre acontecer? Esses comandos aqui vão acontecer só se eu decidir virar para a esquerda, esses comandos aqui vão acontecer só se eu decidir virar para a direita. Agora, esse de cima e esse de baixo vão acontecer sempre. E com isso, eu crio dentro de um mesmo programa, 2 programas diferentes. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho 2 fluxos. Um fluxo, que a gente vai chamar de fluxo verde, depois ele vai fazer o caminho que está aparecendo aí representado, e depois ele vai parar. E existe um outro fluxo, que é o fluxo que a gente vai chamar de fluxo vermelho, e esse fluxo vermelho ele vai executar menos comandos, mas nos 2 casos ele vai chegar ao mesmo destino. Então, dentro de um mesmo programa, eu tenho 2 programas diferentes que chegam à mesma conclusão. E a decisão vai ser feita de acordo com o andamento do programa. Para a programação, eu vou utilizar uma estrutura que é a estrutura que a gente chama de se. Se acontecer alguma coisa, faz isso aqui. Então é o seguinte, ó, o primeiro passo, dá uma olhadinha aqui sempre na luz vermelha e também no fluxograma. Meu primeiro comando é siga. Depois ele vai verificar aqui, ó, se o carro virar para a esquerda, ele vai fazer esse bloco aqui. Eu posso escrever aqui, se carro virar para a direita. Posso. Mas eu posso colocar também, ó, se não. Isso é, se o carro virar para a esquerda, faz isso. Se ele não virar para a esquerda, obviamente ele vai virar para a direita e tá aqui. Obviamente, nesse caso, onde a estrada só tem 2 caminhos. E existem as possibilidades de estradas de 3, 4, 5 caminhos. Isso a gente vai ver na outra parte. Mas, por enquanto, tenta entender essa parte aqui. Então, o meu programa ficaria, carro siga. Se o carro for para a esquerda, ele faz esses caminhos aqui e para. Se não, ele faz esse caminho aqui e para. E, nesse caso, todos os 2 funcionam. Só que para representar uma programação, eu não posso fazer desse jeito aqui. Eu tenho que fazer de uma outra representação, que é o que a gente chama de a representação estruturada ou a representação indentada. Dá uma olhada aqui, ó, no que aconteceu. Viu o movimento? Então eu tenho aqui, ó, o carro siga, que é o primeiro comando. Então eu tenho, se o carro virar para a esquerda, ele vai fazer esses caminhos. Se não, ele vai fazer esse caminho. E, por fim, ele vai parar lá no final, o último comando. Então é exatamente aquilo que estava no slide anterior, só que agora reorganizado. Percebe também que esse bloco daqui, ó, esse conjunto de comandos, ele está um pouco desviado, né? Ele está um pouco para dentro. Aqui o senão está para fora e tudo que está dentro do senão também está para dentro. Isso a gente chama de indentação. Se você perceber, carro siga aqui em cima e carro pare aqui embaixo, eles não têm indentação. Eles estão colados do lado esquerdo. Isso significa que eles vão acontecer
todas as vezes. Exatamente aquilo que a gente tinha decidido anteriormente. Então eu tenho o meu caminho verde, que eu tinha falado anteriormente, que é o que a gente chama de bloco verdadeiro. Isso é, se a condição de cima do se for verdadeira, vai executar esses comandos verdes que estão aqui embaixo. Se não, isso é, se ele não virar para a esquerda, lá no início, ele vai fazer os caminhos de baixo. Mas eu quero que você entenda que o siga lá de cima, o primeiro comando, e o pare lá de baixo vão acontecer independente do caminho verde ou do caminho vermelho. Eles dois vão acontecer sempre. Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.